Bom dia, meus amigos. Em primeiro lugar, eu vou me apresentar para que vocês saibam quem sou eu, né? Meu nome é Paulo Alexandre Paz, eu moro em Frankfurt, Alemanha, sou brasileiro, sou carioca, vascaíno, né? Estou fora do Brasil já há 16 anos, e nesses 16 anos eu passei 5 anos nos Estados Unidos, 3 anos em Geneve, na Suíça, e 8 anos em Berlim e 8 anos aqui em Frankfurt. Então, eu sou psicólogo, sou psicanalista. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer minha formação em neurolinguística diretamente com o criador da neurolinguística, que é o Richard Bandler, em Nova York, onde eu fiquei 6 meses com ele, fazendo a minha formação em neurolinguística para me tornar master em neurolinguística, né, que é uma coisa que eu gosto muito. Bom, o nosso tema de hoje fala sobre quanto custa o analfabetismo emocional, né? Quanto custa o analfabetismo emocional? Longe de mim de querer chamar qualquer um de vocês de analfabeto, né? A não ser, desculpe-me, com relação à parte emocional, onde nós podemos classificar como a maioria das pessoas, não é só o brasileiro, a maioria das pessoas são altamente analfabetas no aspecto emocional. Por que a gente fala analfabetismo emocional? Pelo simples fato que hoje se fala muito, quer dizer, há muitos anos já se fala sobre coeficiente de inteligência, que é o QI, né, que todo mundo conhece. Não é o QI do que indica, não, né? É o QI de coeficientes de inteligência. Mas, então, hoje se fala sobre coeficiente emocional, que é o QE, né? Coeficiente emocional. Mas por que isso é tão interessante? Vejamos, eu vou dar alguns exemplos para vocês possam verificar como é que a coisa funciona. Eu me recordo que eu estava em Maceió, dando um curso pelo Sebrae, na época eu estava no Brasil. Eu ministrava muito curso na área comportamental, pela minha própria formação. Então eu me encontrava em Maceió, dando um curso, e na outra sala estava o prefeito com um monte de senhoras, ele fazendo uma palestra. No intervalo do curso que eu estava ministrando, o pessoal foi fazer um lanche, tomar um café no hall ali na frente, né, perto da sala onde esse prefeito estava palestrando. E eu tive a oportunidade de ouvir o teor da palestra. O teor da palestra era o seguinte: as mulheres estavam reivindicando uma área em que seria uma favela, pelo que me parece, e que seria desocupada pela prefeitura, né? E elas estavam reivindicando que isso não acontecesse, perfeito? E ele estava argumentando, todos os argumentos dele com o prefeito. A palestra estava normal. Ele encerrou a palestra e as pessoas saíram, logicamente saíram, continuando uma conversa com ele sobre o assunto, né? Aí eu tive a oportunidade de vê-lo e mais as outras pessoas, até que uma senhora chegou perto dele e, chorando convulsivamente, falou: o senhor não pode fazer isso, afinal de contas nós temos filhos, nós temos netos, nós temos pessoas que dependem da gente, e essas pessoas não podem ficar na sarjeta, o senhor já pensou? E essa mulher chorava copiosamente. Gente, eu olhei para a fisionomia do prefeito, a cara de ódio que esse homem ficou foi uma coisa impressionante. Ele virou e falou assim: tá bom, nós vamos ver como é que isso vai acontecer, como é que nós vamos resolver isso. Se foi resolvido satisfatoriamente como todo mundo esperava, eu não sei. Eu só sei que a expressão dele foi altamente de desagrado com aquela senhora que procedeu daquela maneira. Então vocês me perguntariam: Paulo, mas ele não foi muito frio?
né? Ele não foi um cara muito insensível, vendo que uma senhora estava chorando. Gente, veja bem uma coisa. Agora é que vem, nós vamos aos poucos entrando no tema da nossa palestra. Então, quando a gente fala sobre analfabetismo emocional. Então, quando você está, veja bem, apresentando um problema, ou quando você está apresentando um trabalho seu, tem que ser feito de uma forma fria, sem emoções. À medida que essa senhora começou a chorar, começou a colocar todo um lado emocional para tentar convencê-lo, isso é subestimar a inteligência dos outros. Ah, mas isso não é trabalho. Não, está errado. Isso é subestimar a inteligência dos outros. A conversa estava no âmbito profissional, de problema a ser resolvido. E nós não podemos resolver quaisquer tipos de problemas na área emocional. Certo? Então, à medida que ela teve esta reação emocional, esse desequilíbrio, que é até natural pela situação que ela se encontra, tá certo? Ele não gostou, porque ele queria que todos continuassem, que todos até então, quando ele estava na sala, estavam procedendo dessa maneira, que todos continuassem de uma forma racional. Né? Quando nós vamos para a palavra de Deus, lá mesmo fala sobre o culto racional. Né? Então, o que acontece? Eu estou contando esse fato para vocês, então vamos começar a entrar no nosso tema agora da palestra. Para dizer para vocês o seguinte: quando se fala em QE, coeficiente emocional, se fala em equilíbrio, ok? O nosso cérebro é dividido sobre hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito vai toda a parte emocional, que é onde vem a capacidade de você se emocionar com as coisas, lembrar das coisas. E no hemisfério esquerdo é toda a parte racional. Mas, Paulo, como é que a gente trabalha? A gente trabalha num equilíbrio das duas partes, certo? O que ocorre? Inclusive, esse tema de hoje sobre analfabetismo emocional, vale a pena lembrar, esse é o título de um curso que eu estarei lançando no princípio de 2015, que ele vai ser todo feito em vídeo, fazendo um parênteses agora, né? Ele vai ser todo feito em vídeo e serão muitos vídeos, então está sendo muito demorado, porque eu quero fazer uma coisa muito bacana para vocês. Então vamos voltar ao nosso assunto. O que acontece? Vamos falar, nós estamos numa palestra para empreendedores. Então como é que a coisa deve funcionar? Quando nós estamos desenvolvendo, né, um projeto, seja ele um e-book, seja ele vídeos, cursos em vídeo, seja lá o que for que você esteja como empreendedor desenvolvendo, você tem que colocar toda a sua emoção, porque você está fazendo uma coisa que você gosta. Então você tem que colocar toda a sua emoção no desenvolvimento desse projeto que você está realizando, perfeito? Então você coloca, entra a parte racional, muito mais a parte emocional, que você ama aquilo que você está fazendo, você está tendo orgasmo daquilo que você está fazendo, aquilo está sendo maravilhoso para você. Porém, quando você termina o seu projeto, o seu trabalho, daquilo que você está realizando, aquilo vai ser vendido, logicamente, ou doado, sei lá como é que você vai proceder. Então, mas você tem que fazer uma apresentação, perfeito? Então você vai apresentar aquilo para o seu público, para a sua rede de contatos. Então quando você apresenta num vídeo qual é o conteúdo do projeto, do curso que você está vendendo ali, você vai apresentar de uma forma racional, certo? Você vai apresentar de uma forma racional. Ah, mas Paulo, eu não tenho que botar... Não, nessa hora não pode entrar emoção, não deve entrar emoção. Certo? É por isso que eu disse, no princípio, que muitos são analfabetos emocional. Por quê? Porque colocam muita emoção aí, achando que as pessoas vão dizer: puxa, mas esse produto dele é maravilhoso, olha só como ele vibra. Não é por aí, gente. Você tem... Por quê? Porque quando você está na elaboração, acompanhe meu raciocínio, por favor. Quando você está na elaboração do projeto, você está fazendo um brainstorm, isto é, uma tempestade de ideias.
aí pode entrar bastante emoção. Mas quando você está apresentando, se você entrar com emoção, vai atrapalhar a tua apresentação. E muitas coisas você vai esquecer, porque o nosso lado emocional faz com que, quando ele tem uma predominância muito grande, não um equilíbrio, ele faz com que o lado racional praticamente desapareça. Então você se esquece, porque muitos dados daquilo que você elaborou e projetou, que você criou, estão no seu lado racional, certo? Então você se apresentar, volto a dizer, emocionalmente seu projeto, o que vai acontecer? Vai haver muitas falhas. Primeiro, você vai esquecer de muitas coisas que você deve falar. Segundo, terceiro, você não vai ser convincente. Porque, gente, não vamos subestimar, vou repetir, não vamos subestimar a inteligência das pessoas. Hoje nós vivemos uma época, não que as pessoas estejam frias, não estão frias, mas as pessoas estão muito desconfiadas. As pessoas desconfiam muito desse negócio de trabalho emocional. Então, elas não vão se convencer se você apresentar dessa maneira. Então, você tem que apresentar de uma forma racional, inteligente, aí sim você terá bastante valor com aquilo que você está apresentando. Perfeito? Então, o que acontece? Repetindo, eu elaboro, eu projeto, eu desenvolvo, certo? Todo o meu trabalho de uma forma racional e muito mais emocional. Na apresentação, vai ser totalmente racional. Ah, mas Paulo, e se eu for fazer uma apresentação do meu trabalho presencial, onde, como tem muito empreendedor que vocês conhecem aí no Brasil, que depois de vender o seu produto, as pessoas são convidadas para uma sala, né, num dia posterior, onde será feita toda uma apresentação presencial. Então ali vão 100, 200, 500, até 1000 pessoas, já houve o caso disso. Quando você vai fazer uma apresentação presencial, você também vai fazer a apresentação de uma forma racional. Logicamente, gente, veja bem, tudo tem um ponto de equilíbrio, um bom senso, né? A palavra de Deus nos diz que todo excesso é pecado. Então, lógico que quando você vai fazer a apresentação do seu produto presencial para várias pessoas, você vai fazer de uma forma racional, fria, né? Mostrando passo a passo como é o seu projeto, quais são os resultados, aquilo que as pessoas podem agregar como valor para a vida dela. Porém, sempre vai haver, entre um parágrafo e outro, não muito, tem que haver um equilíbrio, uma brincadeira, um sorriso, certo? Como eu estou dando agora, vocês viram que eu estava sério até agora estou sorrindo. Então sempre vai haver. Por quê? Porque quando você sorri e faz uma pequena brincadeira, você está deixando com que, naquele exato instante, o seu hemisfério direito, da área emocional, também se manifeste. Porque as pessoas também gostam. Senão fica uma coisa muito maçante. Por que muitas pessoas, numa apresentação, ou até num filme, numa apresentação, qualquer situação presencial, as pessoas às vezes dormem, né? Elas dormem porque a coisa está maçante, está chata, né? O cara está falando ali, está apresentando com a mesma tonalidade de voz, né? Então, a pessoa não tem paciência para ficar ouvindo esse cara aqui, pô, ele vai falar 1h30, enquanto que tem outros que falam 3, 4 horas, né? Nós temos um empreendedor aí no Brasil que faz hangout de 3 horas, que ninguém sai. Todo mundo fica ouvindo. Por quê? Porque ele tem aquele momento de brincadeira, ele tem aqueles momentos em que utiliza-se muito a neurolinguística, né? Porque a neurolinguística nos diz que 93% da nossa comunicação ela é não verbal, e verbal é só 7%. Puxa, Paulo, como é que pode isso? Se você está falando, eu estou ouvindo. Isso é assunto para o outro treinamento. Então, o que acontece? A neurolinguística nos ensina você, quando está falando, quando você quer dar ênfase a uma determinada pauta do seu negócio, você aumentar um pouco mais a voz, né? Como eu estou fazendo agora, você aumenta um pouco a voz. Então as pessoas vão prestar mais atenção naquele item
que você quer que elas prestem mais atenção, mas isso é tudo uma coisa elaborada, projetada, já calculada por você. Isso é um outro curso que eu vou dar com relação a isso. Então isso já é elaborado por você, mas você está trabalhando aquilo, mas não está trabalhando de uma forma emocional. Eu sei que é bem complicado de entender, mas é por aí, gente. O principal é que vocês prestem bem atenção de que, Paulo, então eu sou uma pessoa problemática. Gente, só um minutinho. Vamos raciocinar o seguinte: todos nós somos neuróticos, né? Tem muita gente aí que ficou brava comigo agora, né? Uns são mais, outros são menos. E tem uns que sabem equilibrar a sua neurose até o fim da sua existência, outros não, descompensam e tal. Eu estava vindo agora do centro, no metrô com a minha esposa, né? Que às vezes a gente gosta de sair de metrô, porque só andar de carro para lá e para cá não dá. Então eu fui no centro, nós fomos fazer umas compras, e eu vim no metrô observando duas pessoas, duas mulheres que estavam sentadas. Que, aliás, é a coisa mais fácil de você observar, porque é o que mais acontece hoje, não só aqui, como aí também, eu tenho certeza. Uma delas estava, a gente via pelas unhas, totalmente comidas, né? A gente via que era uma pessoa nervosa. Então, que isso é uma característica de uma pessoa nervosa. Então, ela estava tão indócil que ela não viu a hora de pegar o celular, o smartphone, e começar ali, mexer e tal. A outra do outro lado já estava mais de meia hora no telefone, no smartphone, com alguém, falando lá na língua dela, que aqui dá muito turco, né? Ela estava lá falando na língua dela, estava até incomodando, né? Coisa que, se ela não tivesse, será que aquilo era tão importante para ela ficar tanto tempo? Não sei, isso é problema dela. Mas o que eu quero dizer, chegar ao ponto de dizer a vocês o seguinte: todo ser humano tem o que a gente chama de solidão. É uma solidão humana, normal, não é anormal, é uma solidão normal, né? Então você sai sozinho, se você não for uma pessoa altamente equilibrada, se o seu hemisfério direito e esquerdo não estiverem altamente equilibrado, se você não for uma pessoa madura emocionalmente, você vai ter necessidade de pegar, que é o que a maioria hoje em dia está fazendo. A solidão é tão grande de estar ali sozinha, sentada, sem ter com quem conversar, que ela pega um companheiro. Qual é o companheiro? É o smartphone, certo? Então as pessoas estão ficando cada vez mais analfabetas emocionalmente, porque em vez de se curarem, estão buscando bengalas, que no caso seria o smartphone. E a outra usando o smartphone para ficar aí tagarelando no telefone. Paulo, você está sendo exagerado. Não estou sendo, não, gente. Essa é a realidade que nós vivemos no dia de hoje. As pessoas não querem enfrentar, né? Há um ditado em psicologia que a gente diz que a solidão revela o nosso verdadeiro eu. As pessoas não querem enfrentar o seu eu. Em ver, não, eu não gosto de ficar sozinho. Eu odeio ficar... Eu já não tenho, graças a Deus, eu já superei isso há muitos anos. Eu me sinto bem com a minha companhia. Tá certo? Então, mas isso tudo, para finalizar agora a nossa palestra, isso tudo vem do berço, gente, né? Vem do berço, mas tem solução. Por quê? Eu até em treinamentos eu faço até a comparação entre o povo americano, o povo brasileiro e o povo europeu. Porque o povo europeu, ele é muito parecido com o povo brasileiro. Todos os dois, tanto o europeu como o brasileiro, totalmente diferentes do povo americano. O que acontece entre o Brasil, a Europa e a América? Na Europa e no Brasil, você cria um filho e com aquele paparico, né? Eu me lembro que, puxa, eu com 60 anos de idade, minha mãe me chamava de Paulinho, a falecida mãe. Chamava de Paulinho. Então, para ela sempre dizia, para mim você tem 15 anos. Então, essa é a mentalidade, até bonito, realmente é bonito. Essa é a mentalidade do povo brasileiro, da mãe brasileira, e a europeia também, a mesma coisa. Totalmente diferente da criação na América. Eu observei na América que quando uma criança sai do high school, quando uma criança sai do que a gente chama no Brasil, do segundo grau, e que ela vai ingressar na faculdade, porque ela não tem vestibular, é por média, né? E que ela vai ingressar na faculdade, ela se despede do pai e da mãe
como se fosse a última vez que fosse ver. Porque da faculdade, ela não vai voltar mais para a casa do pai e da mãe. Ela, dali da faculdade, ela vai para o trabalho, ela já sai praticamente empregada, ela vai para o trabalho, ela vai ver a vida dela. Né? Na palavra de Deus, Deus nos fala em Gênesis 12, onde Deus diz para Abraão, afasta-se da sua parentela, né? E não diz afasta-se da sua família, afaste-se da sua parentela. Parentela é aquilo que vem de mim para trás, família é o que vem de mim para frente, que é a minha esposa, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, sei lá até quando eu vou, tá certo? Então, quando você vê que até biblicamente isso existe, então o que acontece? Ele se afasta, esse jovem se afasta dos pais, vai para a faculdade, porque na faculdade ele já vai sair empregado. Ele só vai visitar os pais, de vez em quando. E é por isso que hoje a gente vê aqui, o europeu gosta muito de cachorro, mas o americano muito mais. Eles chegam a ter medalhões com fotografia em ouro, fotografia do cachorro. Cemitério de cachorro lá é mais bonito que cemitério de gente. Por quê? Porque o pai e a mãe daqui a pouco perdeu 2, 3 filhos que foram para a faculdade e não voltam mais, a casa está grande, bota cachorro. Vamos criar cachorro, tá certo? Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque esta é a forma saudável? Esta é a forma saudável de se criar um filho para que ele tenha, não seja um analfabeto emocional, tá certo? E é exatamente o contrário do Brasil. No Brasil existe aquele paparico, tem cara que se separa, a mulher até admito, mas o homem se separa e volta para casa do papai e da mamãe. Tem homem que vai casar depois dos 30, mas sem morar sozinho. Eu disse para o meu filho, olha meu filho, você vá morar sozinho o mais rápido possível e case só com 30 anos, se você puder aguentar até lá, tá certo? Para que você saiba, para que você não saia da casa do papai e da mamãe querendo arrumar uma governanta, que normalmente é o que acontece na maioria. Enquanto que se você for morar sozinho, você quando casar, você não vai arrumar uma governanta, você vai arrumar uma esposa, porque você vai saber fazer tudo, cozinhar, lavar, tá certo? E eu criei meus filhos assim, ok? E deu resultado. Tanto é que hoje ele é presidente de uma multinacional aí no Brasil, certo? Então o que acontece? O que acontece? Vamos dar um exemplo de uma construção de uma casa. Você constrói uma casa, antes de construir uma casa, você faz uma sapata, você faz, né, uma fundação. E depois que você faz essa fundação, você constrói as paredes e vai construindo a casa ou o prédio, perfeito? É assim que a coisa funciona. Então vamos levar isso para a nossa vida. Como é que a coisa funciona no Brasil? O correto seria nós, pais brasileiros, construímos toda uma sapata, toda uma fundação dos nossos filhos, isto é, todo um embasamento, em termos educacionais para os nossos filhos, e as paredes, certo? Que vai em cima daquele alicerce, terá que ser construído por ele, pela minha filha, pelo meu filho. Eles é que têm que construir com a vida. A vida vai ensiná-los a construir. A vida vai ensiná-los a não ser um analfabeto emocional. Certo? É aí que surge o analfabetismo emocional, principalmente no Brasil. Ah, Paulo, mas nos Estados Unidos, claro que lá tem analfabeto emocional. Claro que lá tem, nada é 100%. A única coisa que a gente pode dizer que é 100% é que um dia todos nós vamos morrer, tá certo? Mas no Brasil isso é um percentual muito grande desse tipo de paparico, de mimo, porque mimo não é amor. Né? Então os pais, em vez de deixar essa parede ser construída pelos próprios filhos, essa parede, o que é? É toda uma cultura emocional, tá certo? Porque a gente só cresce por um processo de sofrimento. Isso é dito dentro da psicologia, isso é dito dentro da Bíblia, isso é dito dentro de qualquer tipo de religião, de seita, seja lá o que for. Você só cresce por um processo de sofrimento. Então tem pais que não deixam, constrói toda a casa, não, porque quando o pai constrói uma boa sapata, uma boa fundação, deixa o seu filho ir para o mundo, que ele tem todo um embasamento. Ele pode viver onde viver, que ele não vai se corromper. Certo? Aí é que está uma pessoa emocionalmente adulta. Certo? E tem muitos que culpam os próprios pais por dizer, puxa, eu fui muito paparicado. Meus pais me protegeram muito, é por isso que não estou sabendo enfrentar esse tipo de problema. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problema. E se eu sou uma pessoa
analfabeta emocionalmente, eu não vou ter condições de resolver. Deixa eu molhar um pouquinho a garganta. Eu não vou ter condições de resolver uma série de problemas. Por quê? Porque os problemas foram resolvidos pelos meus pais, a maior parte dos meus problemas. As paredes da minha vida, que deveriam ser construídas por mim, foram construídas por eles. Então, quando você fazer um resumo do que nós vimos aqui, né? Porque o meu curso que trata sobre esse assunto, ele é muito longo. Pra vocês terem uma ideia, são mais de 60 vídeos. Por isso que eu só vou lançar ele em janeiro. Quando você... vamos fazer um resumo do que nós falamos até agora. Quando você constrói a sua própria parede, isto é, quando você tem um bom embasamento familiar, e muitos até, desculpe, me perguntam, Paulo, mas se eu não tive um bom embasamento familiar, se a minha família não teve condições de me dar uma boa... Gente, se não teve, é a vida que vai te ensinar, você vai sofrer talvez um pouco mais, tá certo? Agora, quando você tem, fazendo um resumo, um bom embasamento, uma boa estrutura familiar, você vai construir as suas paredes com a própria vida, vai te ensinar a construir, você vai crescer emocionalmente, você não vai ser um analfabeto emocional, tá certo? Você não vai ser um analfabeto emocional, você vai saber equilibrar o seu hemisfério direito com o seu hemisfério esquerdo, você vai saber desenvolver um projeto e apresentar esse projeto de uma forma racional, em que as pessoas vão dar crédito a você. Você vai ser uma pessoa que vai andar no metrô, como eu vi hoje, e vai ser uma pessoa que vai estar até, às vezes, até sorrindo. Muita gente vai dizer, aquele cara maluco, aquela mulher maluca está rindo sozinho. Não, está feliz. E não precisa estar conversando com alguém para estar feliz. Tá certo? Então você vai ser uma pessoa que você vai se sentir bem com a sua companhia. Você vai ser uma pessoa equilibrada. Certo? Você vai ser uma pessoa equilibrada. Então, esse é o recado que eu queria deixar com vocês aqui hoje, né? E pensem nesse assunto. Pensem nesse assunto e lutem para que você não seja um analfabeto emocional, ok? Porque, lamentavelmente, gente, a maioria das pessoas gostam de ser paparicadas, tem outras que chegam até a ver isso fazendo chantagens emocionais, né, pensando que com isso vai conseguir alguma coisa. E nós vivemos num mundo, nós vivemos numa época onde essas coisas não funcionam mais. Por que muitas vezes você deve perguntar assim, puxa, agora, por que eu não consigo lançar meu produto? Por que até agora eu estou tendo um monte de curso, assistindo um monte de palestras e eu não consigo lançar? Ou então você pode pensar assim, por que eu não consigo gravar um vídeo? Por que eu, quando gravo um vídeo, é tudo com coisas de escrito, não aparece a minha cara? Eu não dou a cara para bater? Ah, não, mas Paulo, é porque você verbaliza bem. Não, gente, verbalizar bem é uma coisa que todo mundo aprende, certo? Eu não nasci sabendo isso. Eu não nasci sabendo verbalizar bem. Todo mundo aprende. Você também pode aprender. Então isso não é justificativa. Quando você arruma essas bengalas, isso é, essas justificativas, isso é uma prova de que você precisa deixar de ser um analfabeto emocional. Ok, gente? Então paramos por aqui, porque senão a conversa vai muito longe. Aqueles que estiverem interessados, aguardem o meu curso. Ok? E que vocês vão, com certeza, volto a dizer, vocês vão crescer emocionalmente. Este é o link do meu Facebook, né? Este outro do meu site, ok? Aguardo vocês e até mais ver. Um abraço a todos, sejam felizes.